hoje eu trouxe o tema de mulheres na meditação. Vamos falar de mulheres meditantes. Por quê? Porque o fato é que sempre se fala de meditantes, homens, de mestres do sexo masculino, de monges do sexo masculino. E cadê as mulheres? E cadê as meditantes? Cadê as yoginis? Cadê as monjas, né? Então, hoje essa aula vai ser dedicada a falar de mulheres praticantes de meditação que cada uma no seu tempo histórico, cada uma nas suas possibilidades também, no seu contexto social, histórico, tiveram grandes contribuições, tanto na questão do feminino, da meditação, das suas práticas espiritualistas também. Desde já tenho que dizer que vai ser com certeza uma citação de mulheres que vai ser injusto, né? Porque eu vou ter que fazer assim um recorte de algumas, né? Então a minha ideia não é também ser uma aula longa. Então, infelizmente, poderíamos falar muito de várias aqui, mas eu selecionei 6 que eu considero assim as fundamentais, as mais bacanas assim para quem quiser depois também se aprofundar. Então eu selecionei 6 mulheres meditantes para a gente falar hoje, mas dava para a gente falar de muitas outras e de cada uma dessas dava também para a gente fazer uma aula específica de cada uma delas. Então hoje eu vou citar aqui alguns pontos bem especiais de cada uma delas para a gente se localizar o feminino unido com a meditação através dos tempos históricos. Começando aqui com a primeira monja budista, que é a esse nomezinho é complexo. A Mahapajapati Gotami. Mahapajapati Gotami. Que ela foi a mãe de criação de Siddhartha Gautama, o Buda da nossa era. E só contando aí um pequeno trecho da vida dele, ele, quando tinha 7 dias de vida, a mãe dele, Maya, faleceu. E ele então foi criado pela irmã da mãe dele, que era a Mahapajapati Gotami. Então, ela foi quem educou Siddhartha Gautama desde os 7 dias de vida dele, tá? Então, ela era tia de Siddhartha Gautama e recebeu diretamente dele e de seus seguidores os ensinamentos. Ela vivia então no palácio. O Siddhartha Gautama, ele era um príncipe, filho do rei Shakyamuni, e ela vivia então no palácio e começou a receber então os ensinamentos tanto do Siddhartha nas suas visitas ao palácio, de pessoas que recebiam os ensinamentos diretamente dele, visitavam o palácio e passavam para ela também, até que ela realmente começou a querer se aprofundar nesses conhecimentos. O que acontece? A gente, quando fala em Siddhartha Gautama, a gente está falando em 600 anos antes de Cristo, em uma época histórica que principalmente não se tinham muitos registros por escrito das atividades, das práticas, dos costumes. Era essencialmente uma comunidade mesmo, e principalmente quando a gente fala, né, dessa região lá da Índia, era uma região predominantemente oral. Então tudo era realmente transmitido oralmente, não existia tantas práticas de registro das atividades, dos costumes históricas. Então existem algumas opiniões diversas sobre como era o papel da mulher nessa sociedade, nessa época. Mas o mais provável, realmente, nesse período, é que
de fato, alguns indícios mostram que as mulheres, de fato, elas eram uma sociedade realmente bem patriarcal. As mulheres, elas eram submissas primeiramente ao pai, depois ao marido e, na ausência do marido, ao filho. Se o grau de importância, de destaque que elas pudessem ter na sociedade sempre estava atrelado à liberdade que algum desses homens aí da família dessem a elas. Então, tem algumas mulheres que tinham um pouco mais de liberdade, um pouco mais de acesso a informações, culturas, liberdades, enfim, mas se o pai autorizava, se o marido autorizava, se o filho autorizava, não estava totalmente da vontade dela. E isso aconteceu também com essa tia do Siddhartha Gautama. Ela então tinha esse interesse em aprender mais sobre a filosofia de vida de Siddhartha, né? Porque na verdade ele não inventou o budismo, né? Ele viveu a vida à sua maneira e as coisas que ele ia aprendendo, ele ia compartilhando com as pessoas. Isso aí depois foram transformar esse conjunto de ensinamentos de Siddhartha Gautama em uma religião, enfim, como a gente no Ocidente hoje chama o budismo. E só que conta-se que Siddhartha Gautama ele teve uma certa resistência no começo em aceitar uma mulher como parte dos seus seguidores, dos seus discípulos, não essencialmente pelas capacidades da mulher, até porque ele conhecia e incentivava que a própria Mahapatajapati ela tivesse acesso a esses saberes, mas por esse tipo de reação social e de condicionamentos que tinha. Então conta-se que de início Siddhartha Gautama ele teve um pouco de resistência, mas acabou por aceitar então que Mahapatajapati ela fizesse parte então dessa comunidade de seguidores, tá? E aí o que aconteceu? Ela começou a receber então os ensinamentos diretamente, tanto do Siddhartha quanto dos seguidores que tinham o contato direto com Siddhartha Gautama, até que chegou um momento em que ela pediu a autorização de Siddhartha Gautama para criar uma sanga apenas de mulheres, para criar um grupo de uma comunidade, um grupo de mulheres especificamente só de mulheres, especificamente só para estudar e praticar os ensinamentos de Siddhartha Gautama. Isso também não teria sido muito incentivado de início por Siddhartha Gautama e inclusive isso também não teria sido visto até muito bem pelos seus próprios seguidores. Algumas pessoas falam que teria um certo machismo aí, outras pessoas revisitando hoje a história veem que seria de fato algo que poderia até causar uma resistência muito grande, né? Porque tudo que Siddhartha Gautama já fazia já causava muita estranheza. Ele foi um príncipe que abandonou tudo. E tem todo esse contexto do feminino, né? Então as mulheres deixarem de fazer as suas atividades, ter o seu cotidiano para começar também a seguir um homem que é andarilho, que não tem um lar, que viaja, que enfim, né? Isso também poderia ser um burburinho muito grande. E aí Mahapatajapati, ela conseguiu então criar uma comunidade de praticantes apenas de mulheres. Isso com certeza foi algo, quando a gente vê assim esse contexto social, foi uma grande vitória. Ela de fato conseguiu criar uma comunidade de praticantes apenas de mulheres,
mas o que na prática acabou acontecendo? As únicas mulheres que de fato conseguiram praticar e frequentar e receber esses ensinamentos de Siddhartha Gautama foi única e exclusivamente mulheres que eram sozinhas, que eram abandonadas pela família, não tinham família, rejeitadas, não tinham família, eram órfãos, mulheres que abandonaram o lar por N motivos, então foram obrigadas, enfim, a sair dos seus lares. Então, ela acabou, essa sanga inicial, ela teve essa característica quase que de um acolhimento feminino para essas mulheres, porque de fato conseguir ter a autorização lá dos seus maridos, dos seus maridos, dos pais, dos filhos, para poder receber esse tipo de ensinamento por um seguidor que ali surgiu, né, um mestre que surgiu ali de repente, foi extremamente difícil e teve uma grande rejeição. Mas essas outras mulheres que eram mais livres, vamos colocar assim, não precisavam desse tipo de autorização, começaram então a chegar para a Mahapatajapati Gotami, então, para praticar esses ensinamentos. E essa primeira sanga exclusiva de mulheres, então teve praticamente essa característica de acolhimento, de união entre mulheres, de proteção entre as mulheres. E ela fez um trabalho muito lindo, muito bonito, em que foi sim reconhecido ainda em vida, tanto por Siddhartha Gautama, ela também já tinha uma idade avançada, e ela foi considerada assim uma mestre pelo próprio Siddhartha e pelos seus próprios seguidores, de Siddhartha Gautama, pelo seu pioneirismo, pela sua vontade de disseminar esses ensinamentos de Siddhartha Gautama, pelos próprios riscos, né, dela querer então abraçar e acolher as mulheres em situação de vulnerabilidade e em todo esse contexto, e que desejavam ter esse acolhimento mental, emocional, espiritual. Então foi o primeiro movimento de uma união aí de mulheres, de uma sanga, de uma comunidade de mulheres praticantes dos ensinamentos de Siddhartha Gautama, aconteceu pela mãe de criação de Siddhartha Gautama. Então ela conseguiu reunir mulheres de toda a região e compartilhou os ensinamentos de Buda, ensinando todas as técnicas de meditação, de concentração, de atenção plena, do sair do piloto automático, do observar a vida, todas aquelas trajetórias que Siddhartha Gautama passou no processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Mahapatajapati, ela compartilhou também com outras mulheres. Tá? Então esse aqui acho que é o primeiro principal nome assim que a gente pensa, traçando aí uma linha, né, histórica com relação às mulheres e à meditação na Índia, que é o berço aí da meditação, e o budismo como um grande propagador também da meditação. Depois, um outro nome, uma outra meditante que eu particularmente adoro, já falei da Ixedawa outras vezes, porque acho a história dela assim, ó, fascinante, cheia também de acontecimentos. Ixedawa, ela era uma princesa, ela nasceu por volta de 700 anos depois de Cristo, então lá a primeira história que a gente viu, a gente falou da Mahapatajapati, ela nasceu 600 anos mais ou menos antes de Cristo, já Ixedawa nasceu 700 depois de Cristo, só para a gente se localizar aí historicamente. E ela era uma princesa, então Ixedawa significa lua de sabedoria,
e ela era uma praticante de meditação muito dedicada. Conta-se que ela residia próximo a um centro budista, próximo a um templo budista que possuíam mestres, todos homens, praticantes também todos homens, e ela era extremamente dedicada, ia nos estudos, recebia então os ensinamentos diretamente do seu mestre, ela praticava em casa, então conta-se assim de uma grande dedicação, uma grande devoção também para as práticas meditativas e especificamente até ligado ao budismo, que é aí a origem que a gente acaba ligando à meditação. Só que aí o que aconteceu? Ela fazendo lá as meditações dela, com toda essa dedicação dela, ela então, uma vez ela teria ouvido do seu mestre um comentário que acho que talvez até ele tenha dito achando que estava elogiando, né? Mas obviamente não deu certo. Em que ele teria dito para Yeshe-dawa que ela de fato era uma praticante muito dedicada, que era inegável os atributos que ela tinha como meditante, os conhecimentos que ela tinha, o nível também de desenvolvimento que ela tinha das suas práticas de meditação era incontestável. E que inclusive pela sua qualidade na meditação, pela sua conexão também com a espiritualidade, ela deveria fazer um pedido nas suas práticas meditativas. Ela deveria mentalizar e pedir então que na próxima vida dela ela viesse como um homem. Porque se ela nessa vida já tivesse vindo como um homem, ela certamente tinha alcançado a iluminação. Que ela só não alcançaria a iluminação porque ela deu o azar de nascer como mulher. Se ela tivesse nascido como homem, ela já tinha se iluminado. Então seria só ela pedir para a divindade voltar como um homem, que ela certamente iria acumular todos esses benefícios que ela fez nessa vida e na próxima, então, como homem, ela conseguiria atingir a iluminação. E o que aconteceu? Não deu certo, né? Yeshe-dawa não viu elogio nenhum nisso, não gostou nem um pouco. E aqui eu trouxe até uma frase que é atribuída a ela, em que ela teria respondido assim: aqui não há homem, aqui não há mulher. Nenhum eu, nenhuma pessoa e não há consciência. Rotular masculino ou feminino é vazio. Ó, como tolos mundanos iludem a si mesmos. Aqueles que desejam atingir a iluminação suprema no corpo de um homem são muitos, mas aqueles que desejam servir aos objetivos dos seres no corpo de uma mulher são poucos na verdade. Portanto, possa eu, até que este mundo seja esvaziado, trabalhar para o benefício dos seres sencientes no corpo de uma mulher. Nesse momento, então, desse acontecimento aí da Yeshe-dawa com esse mestre que ela seguia, que ela fazia as práticas, ela fez então um voto, que era o voto de ela voltaria ininterruptas vezes como mulher sempre até que todos os seres alcançassem a iluminação e, como diz até a frase, né, até que este mundo seja esvaziado, até que todas as almas encontrassem a luz e a libertação suprema de corpo e mente. Então, na verdade, ela acabou até desejando o contrário do que o mestre dela disse, né? Ela desejou isso, sempre voltar como mulher. E Yeshe-dawa hoje ela é mais conhecida, a princesa Yeshe-dawa, ela é mais conhecida como Tara Verde. Então, inclusive, existe hoje no budismo o voto de
Tara Verde, que é conectado também ao feminino, à manifestação da mulher, a sua dedicação à espiritualidade. Ao ter as suas capacidades diminuídas por ser mulher, fez um voto de voltar como mulher quantas vezes fossem necessárias. Tara é chamada de Buda feminina, a libertária, guardiã da floresta, compassiva, eliminadora de medos. Então, Tara Verde, hoje também a gente tem as 21 manifestações de Tara, que aí também são 21 formas diferentes de Tara se manifestar, com 21 diferentes atributos e características, mas a origem das 21 Taras é a princesa Yeshedawa, que é a Tara Verde. E, enfim, ela alcançou de fato a iluminação total, absoluta, através das suas práticas meditativas, mas até hoje se tem essa referência de Tara Verde como a libertária, nesse sentido de não se aprisionar a rótulos e que ser homem ou ser mulher não tem que ser um rótulo para se dizer se alguém pode praticar a espiritualidade ou a meditação de uma forma melhor que o outro ou não. Libertária porque ela foi contra ali conceitos da época, foi contra o seu próprio mestre. Ela também é muito considerada como uma mãe mesmo. Então, guardiã da floresta, como uma mãe protetora do reino natural, do mundo natural, a compassiva, a eliminadora de medos. Então, também sempre se considera nas orações, nas preces budistas, que aqueles pedidos que nós faríamos a uma mãe, equivalente a um pedido que se faria de um filho para uma mãe, se faz para a Tara Verde. E ela é considerada a Buda feminina por toda essa sua dedicação, todas essas provações, essas situações que ela foi passando também na vida dela e o seu comprometimento de que não só ela quer atingir uma iluminação, uma libertação dos medos, dos bloqueios, dos condicionamentos, mas que todos sejam libertos. Então, eu acho lindíssima, claro que tem mais aí itens, né, mais aspectos da vida de Yeshedawa, fascinantes também, rituais dedicados também a Yeshedawa, mas essa última frase aqui eu acho fantástica. Aqueles que desejam atingir a iluminação suprema no corpo de um homem são muitos. Por quê? Porque o acesso dos homens a esses saberes, no caso do budismo, da meditação, 700 anos depois de Cristo, era muito mais fácil, muito mais acessível, muito mais aceitável. Mas aqueles que desejam servir aos objetivos dos seres, ou seja, não é servir aos meus interesses pessoais, é servir ao que eu posso doar para os outros. No corpo de uma mulher, são poucos na verdade. Portanto, possa eu, até que este mundo seja esvaziado, trabalhar para o benefício dos seres sencientes. Quem são os seres sencientes? Todos aqueles que têm capacidade de sentir dor, alegria, prazer, medo. E aí não são só os seres humanos, né? Todos os animais que possuem sistema nervoso em algum nível de complexidade são seres sencientes. Então não é também um benefício só para as mulheres que ela buscava e nem um benefício só para os seres humanos, a raça humana. Ela estende para todos os seres sencientes. Trabalhar para o benefício dos seres sencientes no corpo de uma mulher. E aí ela então fez esse voto de sempre voltar como mulher, vida após vida, até conseguir benefícios para todos os seres.
Um outro nome que eu trouxe aí, saindo um pouquinho do contexto budista, trouxe Madame Blavatsky, porque eu considero que Madame Blavatsky fez inúmeras contribuições para os conhecimentos que hoje a gente chama de esotéricos, alternativos, holísticos, complementares, enfim, teve uma grande contribuição de Madame Blavatsky, Helena Blavatsky. Ela então nasceu em 12 de agosto de 1831, ela era russa, viveu até os 20 anos mais ou menos na Rússia, ela era bisneta de um príncipe russo, então isso fez também com que Helena Blavatsky tivesse acesso a muitas informações. Helena Blavatsky conta-se que ela vivia na infância, nos seus primeiros anos, até a adolescência, vivia na biblioteca desse bisavô dela, que foi um príncipe russo. Então ela teve acesso a muitos materiais de informação, lia muito, possuía muito conhecimento e ela tinha também uma condição financeira também mais confortável, vamos colocar assim. Isso fez com que ela tivesse também algumas liberdades de frequentar alguns lugares, ter acesso a alguns centros culturais, algumas práticas aí que a maioria das mulheres na sua época, lá em 1831, não tinham isso tão abertamente, tão possível no seu cotidiano. Então ela teve uma formação cultural, filosófica e religiosa muito extensa, muito diversa. Conta-se que a família dela mesmo incentivava demais que Helena Blavatsky tivesse uma construção cultural muito sólida, muito diversa. Só que o que aconteceu, lado bom e lado ruim, né? O que aconteceu quando Helena Blavatsky casou? Eu acho que ela se casou por volta, agora não estou me lembrando a idade exatamente, mas acho que ela se casou por volta dos 18 anos, mais ou menos. O casamento dela conta-se que durou 3 meses. Por quê? Porque o marido dela quis nela um perfil de mulher que, embora fosse até o mais comum na época, de submissão, de silêncio, de, enfim, mas caseiro, não era o que ela estava acostumada e ela de fato não queria isso. E aconteceu que com 13 meses de casamento, Helena Blavatsky abandonou o marido e foi viajar pelo mundo, foi conhecer diversos países. E eu acredito que Helena viajou por quase todos os continentes, ela de fato andou muito ao longo da sua vida. E um dos primeiros lugares que ela foi, um dos lugares mais importantes que ela foi, que gerou mais transformação na sua vida, foi na Índia. Na Índia ela teve acesso direto à prática da meditação. E isso transformou, conta-se em vários livros dedicados a ela, que isso transformou totalmente a vida dela e as práticas dela. Inclusive, é muito documentado que ela se acordava às 3 da manhã, se eu não me engano. Ela meditava das 3 às 4 da manhã todos os dias, sem exceção, sem falha. Era bem fiel essa prática dela com meditação e principalmente nesse horário. Ela acreditava que esse horário era um horário muito auspicioso, era um horário muito bom para se meditar. E além disso, dessas práticas dela, ela ensinava práticas também de meditação, levou para o Ocidente, então depois também de ter conhecido diversas práticas no Oriente, principalmente na Índia, como yoga, como a meditação, exercícios respiratórios, os pranayamas. Ela
viajando para outros países, Europa, América, ela ensinou vários dessas práticas e, inclusive, ela é a criadora da Sociedade Teosófica, que é a união das palavras gregas Deus e sabedoria, em que ela buscava disseminar realmente vários saberes de várias origens como formas de se chegar à divindade, a uma sabedoria maior, ao entendimento dela mesmo de divindade, de contato com a divindade. E ao longo da sua vida ela teve muitos seguidores. Ela voltou, se eu não me engano, para a Índia várias vezes também, já com outros seguidores também, pessoas acompanhando ela. E ela é uma grande, contribuiu demais para vários conhecimentos, como eu disse, hoje, que são até do senso comum. Quando a gente fala em meditação, todo mundo meio que sabe o que a gente está falando. Astrologia, numerologia, algumas pequenas aí costumes, simpatias, enfim, mais ligadas a essa raiz mais esotérica, são todas principalmente divulgadas por Madame Blavatsky. Inclusive, essa semana eu estava conversando com uma aluna de um dos cursos nossos e a gente estava falando sobre a relação de Madame Blavatsky com a Fraternidade Branca. E sim, Madame Blavatsky foi a primeira e principal divulgadora aí da Fraternidade Branca, dos mestres ascensionados, que hoje também é um saber bem comum, bem popular. Quem é do Reiki mesmo, quem é de outras linhas mais espiritualistas, né, em que falam dos mestres ascensionados, foi Madame Blavatsky que trouxe muito isso. E ela tinha esses insights, esses contatos, esses saberes, principalmente através das suas práticas meditativas. Escreveu várias obras que até hoje são muito vendidas, as principais é a Isis Sem Véu e a Doutrina Teosófica, e a própria Sociedade Teosófica existe até hoje, né? Então vários países têm sedes da Sociedade Teosófica e práticas também ligadas a isso. Então Madame Blavatsky com certeza é um grande nome aí das práticas meditativas e também não só das práticas, mas da própria disseminação, levando para outros continentes, levando para outros países a prática da meditação e outros conhecimentos oriundos do Oriente e de práticas também seculares. Ela auxiliou demais na divulgação e na popularização desses saberes. Indra Devi. Aqui a gente está falando da primeira dama do yoga. Indra Devi acredito que do nome feminino do yoga mais popular, mais conhecido, mais respeitado, provavelmente seja o dela. Ela nasceu na Letônia em 12 de maio de 1899, a gente está seguindo mais ou menos uma cronologia, né, de idade. E em 1927 ela vai para a Índia trabalhar como atriz. Ela teve uma formação cultural muito grande na sua vida e já tinha também cursos como atriz, como dançarina, se eu não me engano. E ela decidiu ir para a Índia porque diz que ela lia muitos livros que se ambientavam na Índia, ela lia muitos materiais que falavam sobre práticas também do hinduísmo, enfim, então ela queria ir para conhecer diretamente. E eu acho isso tão bacana porque hoje a gente praticamente tem acesso a qualquer cultura, qualquer pessoa de um outro país, pela internet, quase que instantaneamente a gente consegue tecer esses contatos e saber mais, né, de algum lugar
Nessa época, não. A pessoa que tivesse muita curiosidade para conhecer uma outra cultura, conhecer pessoas de um outro país, era só indo no outro país. Ela não ia conseguir ter muito mais informações além de livros que ela conseguisse, né? Então, ela em 1927 vai para a Índia e lá ela começa a trabalhar como atriz e lá ela tem contato com o yoga, começa a praticar yoga. Ela se casa lá e ela foi a primeira mulher estrangeira aceita na escola do mestre Krishnamacharya, que é um grande nome do yoga. Até o dia de hoje é uma referência do yoga. E a escola, então, de Krishnamacharya é referência total. Ela foi a primeira mulher a ser aceita nessa escola, inclusive depois de formada na escola de Krishnamacharya, ela deu aulas de yoga na Índia, sendo a primeira ocidental a dar aulas de yoga na Índia e amplamente reconhecida por grandes mestres. Então, só para referenciar aí com quem que ela estudou, quem que frequentou também essa escola de Krishnamacharya, o Iyengar, outra grande referência até os dias de hoje, Patanjali Joyce, Desinkanchar, todos eles grandes nomes do yoga foram ali coleguinhas de Indra Devi nesse período da vida. O marido dela veio depois a se mudar, se não me engano, para o Japão, e lá ela começou a dar aulas também por lá. O marido dela depois veio a falecer e ela não quis ficar então ainda não quis continuar no país. Conta-se a história que ela teria comprado então 2 passagens de navio e que uma passagem ia para a Índia e outra passagem ia para os Estados Unidos. E aí ela comprou as 2 e depois ia escolher para onde ia. E aí, numa das meditações dela, ela recebeu então o insight que ela tinha que ir para aquela que partisse primeiro. E aí ela foi conferir a data que partia o navio e aquele que partia primeiro ia para os Estados Unidos. E ela então foi para os Estados Unidos. Em 1947 ela se muda então para Hollywood. Lá ela abre a escola de yoga dela e ela começa a dar aula para todos, na verdade, começa a dar aula para todo mundo, mas começou a receber começou a ser um grande destaque na escola dela, atores, atrizes e cineastas de Hollywood. Conta-se que os atores, as atrizes, os cineastas de Hollywood começaram a frequentar a escola de yoga de Indra Devi procurando por relaxamento, por meditação e por exercícios respiratórios, porque diz que uma das principais reclamações era que eles estavam com dificuldade de se concentrar nos papéis, tinham dificuldade de relaxar depois que saía também de uma gravação, que saía de uma cena mais tensa, a questão da criatividade, a questão da organização dos pensamentos também para dirigir, para organizar, enfim, os filmes, os espetáculos. Então, eles foram buscar a escola de Indra Devi nesse sentido, buscando principalmente pela meditação, pelos exercícios respiratórios, pelas práticas de relaxamento. E aí aconteceu que começaram a frequentar a escola dela muitos famosos. Aqui nessa foto tem aqui a Indra Devi, e aqui é a Marilyn Monroe. Marilyn Monroe foi aluna de Indra Devi por mais de 10 anos. Fazia aulas de yoga e de meditação com Indra Devi. Outra atriz
bem famosa foi a Greta Garbo, foi também aluna de Indra Devi por bastante tempo nas suas escolas. A Indra Devi, ela viajou vários países, vários continentes, levando também os conhecimentos dela. E um dos países que ela fez mais sucesso, que ela foi mais bem recebida e as suas técnicas foram muito bem acolhidas também, foi a Argentina. Então, na Argentina também os conhecimentos dela e as técnicas mesmo de trabalho, de ensino de yoga, de estudos do yoga, são muito, muito fortes. É um grande respeito por Indra Devi. Inclusive, ela acabou até falecendo na Argentina mesmo. Ela faleceu aos 102 anos e ela não teve filhos biológicos. Ela teve apenas uma filha que era adotiva. Ela não teve filhos biológicos. E ela hoje é chamada da primeira dama do yoga porque ela, no último século, foi a mulher yogini que mais espalhou o yoga, a meditação pelos países e para diferentes pessoas, né? Antes dessa época, sempre se imaginava estritamente ligado à prática do yoga e da meditação mesmo a monges e a pessoas muito reclusas, né? Indra Devi trouxe essa roupagem diferenciada de até artistas de Hollywood praticando meditação, tendo os benefícios da meditação, do yoga na sua vida. Então, ela sempre tinha também nos seus livros, tem muitos, muitos livros também e materiais sobre Indra Devi, sempre ela pregava isso de inserir yoga, inserir meditação no dia a dia, não é uma coisa para ser feita só no templo, só na presença do mestre, só em retiro, só na caverna, não. É no dia a dia. Então, isso popularizou muito o yoga e a meditação no Ocidente para diferentes tipos de pessoas. Então, ela é um grande nome quando a gente fala em yoga, quando fala em meditação, uma grande referência. Depois nós temos Tenzin Palmo, não poderia deixar de falar nela. Tenzin Palmo nasceu em 1944 em Londres. E aos 20 anos ela foi para a Índia, mais ou menos nesse mesmo movimento do leu coisas sobre, estava curiosa sobre a cultura indiana, queria conhecer algum mestre para lhe ensinar também algo do budismo, especificamente ela queria. E o que ela fez? Só tinha um jeito, era indo realmente morar na Índia. Então, aos 20 anos, ela foi para a Índia. Em 3 meses, ela foi ordenada monja e teve vários mestres muito, muito conhecidos, muito conceituados. E ela ficou muito conhecida por ter feito um retiro de 12 anos em uma caverna, em isolamento. Destes 12 anos, 3 anos foram em isolamento absoluto. Então, ela morava em um mosteiro com outros monges, enfim, tinha uma rotina ali no mosteiro de práticas meditativas, de estudos, de um acompanhamento do seu mestre, mas ela sentiu que precisava se isolar mais. Ela precisava restringir também o seu contato com o mundo exterior, com outras atividades, que ela queria aprofundar as suas práticas meditativas. Ela, inclusive, escreveu esse livro, que é o No Coração da Vida. Ela tem muitos livros, mas esse é um dos livros mais conhecidos dela, Sabedoria e Compaixão para o Cotidiano. Se eu não me engano, é nesse livro que ela fala que ela fazia 3 práticas meditativas por dia de 3 horas. Então, ela fazia 3 horas de meditação, fazia uma pausa, fazia 3, fazia uma pausa, fazia 3. Ela, nos 9 primeiros anos em que ela estava morando nessa caverna, ela ia
no mosteiro apenas para receber orientações do seu mestre, apenas para receber também alguns ensinamentos, receber também algum contato com as práticas ritualísticas mesmo do monastério, e depois voltava para sua caverna, né? Então, sempre digo, né, a importância da gente ter um mestre. Aí, por exemplo, ela no seu retiro só saía para ter contato realmente com seu mestre e receber novas orientações e falar sobre as suas práticas. Mas, depois de 9 anos morando na caverna e saindo apenas para as práticas no monastério, receber os ensinamentos, para participar então dos rituais, enfim, dos estudos, ela, juntamente com seu mestre, entraram em um acordo, ela decidiu que ela ficasse em isolamento absoluto, ela não sairia mais da caverna para nada, seria uma prática meditativa full time mesmo, né? Um isolamento total de contato com outras pessoas, enfim. E assim ela viveu por 3 anos. Tem os detalhes aí de como é que foi, né? Essa vida dela, de como é que foi por lá. Era uma região de um frio muito grande, nevadas, enfim. Então era um contexto também de isolamento bem hostil, vamos colocar assim, né? Bem tenso nesse sentido. E ela tinha no lado de fora da caverna dela, ela plantou batata, se eu não me engano, nabos, não me lembro, acho que é batata e nabos, ela tinha, e eventualmente ela tomava água de uma fonte ali perto, e eventualmente pessoas deixavam próximo da caverna algum alimento. Então, era essa, basicamente, a rotina de Tenzin Palmo. E como é que aconteceu, então, o fim desse retiro dela de 12 anos e, principalmente, desses 3 últimos anos em isolamento absoluto, só meditando? Chega a ser até engraçada a forma como terminou o retiro dela na caverna. Ela estava na caverna e depois de 12 anos alguém bateu na porta da caverna, bateu lá numa abertura que tinha, né? Estava fechada, bateram e ela abriu para ver, né, quem era. E eram policiais que estavam ordenando a saída dela, que ela estava ilegal no país e que ela não podia continuar lá, então que ela tinha 24 horas para sair da caverna e voltar lá pro mosteiro, voltar para o centro de práticas dela, porque ali não era mais um território que ela podia utilizar. E aí ela teve que sair, teve que findar então o retiro dela. Então eu acho super cômico até a gente pensar a forma como foi concluído, né? Tem alguns mestres que falam, nossa, eu recebi uma iluminação de que eu tinha que sair de lá e fazer tal coisa. Ela não, ela foi tirada pelos policiais, porque senão ia ser presa no local que ela estava, né? E eu gosto muito dessa frase da Tenzin Palmo, que diz o seguinte: para mim, o retiro foi uma grande inspiração. É o que eu nasci para fazer nessa vida. Chega a ser até complexo, né? A gente em momento de isolamento social, né? Tão desafiador para a maioria de nós. E a gente vê ela falando que o que ela nasceu para fazer nessa vida foi ficar em retiro, né? E em condições que também são super, super hostis, né? Para mim, o retiro foi uma grande inspiração. É o que eu nasci para fazer nessa vida. Mas eu senti que deveria levantar fundos para construir um convento na Índia, um lugar onde as mulheres pudessem estudar e treinar. As mulheres têm sido espiritualmente subnutridas e ignoradas há muito tempo. Então é isso que eu faço agora, dando os ensinamentos.
Então, Tenzin Palmo não voltou para retiros tão longos como este, tão isolados também como este, e ela começou então a levantar fundos para construir centros de estudos, de práticas, de treinamentos, de meditação, principalmente para mulheres, por considerar que as mulheres sempre ficam com menos ensinamento, com questões mais restritivas do que os homens. Inclusive, até hoje existem algumas linhagens, existem algumas práticas que até hoje as mulheres não podem ter os mesmos saberes que os homens. Ou então, para se chegar a algum nível, algum status, elas têm que cumprir muito mais requisitos que os homens, né? Então, tem todos esses aspectos. E a Tenzin Palmo, então, hoje ela trabalha principalmente pela espiritualidade feminina. Também viaja o mundo, escreveu vários livros, é palestrante, é um grande exemplo também de levar, né? Ela sempre conecta muito a compaixão ao dia a dia, como que a gente pode conseguir trabalhar esses aspectos e transcender também as injustiças, as limitações de pensamento, tudo isso praticar na nossa vida cotidiana. Ela tem um trabalho bem bonito, bem bacana com mulheres também. E por fim, meus amores, Monja Coen, que aqui no Brasil não imagino um nome mais popular, uma meditante mais conhecida, mais atuante do que Monja Coen. Cláudia Dias Baptista de Souza nasceu em 30 de junho de 1947 em São Paulo, esse é o nome de nascimento dela, e ela atuou como jornalista profissional antes de entrar para o budismo Zen. Então, vários até de algumas budistas que a gente falou antes na aula, elas eram essencialmente do budismo tibetano e Monja Coen é do budismo Zen, que aí tem algumas diferenças. Na verdade, em geral, até o budismo Zen acaba sendo mais... Até um tempo atrás era bem mais restritivo e bem mais rígido com as mulheres, né? Tem esse ponto também. Só que Monja Coen, ela foi se tornar monja, acho que ela tinha quase 30 anos quando ela começou a estudar o budismo e a vir a se tornar monja depois. Mas ela teve uma vida aí bem louca até se tornar monja, até começar a inserir a meditação na vida dela. A Cláudia, que é o nome de batismo da Monja Coen, ela se casou aos 14 anos, ela conheceu quem seria o futuro marido dela aos 13 e aos 14 ela se casou, segundo ela até por uma teimosia, a mãe dela não queria, não aceitava, mas ela... Aí mesmo é que ela teimou que era isso que ela queria muito sair de casa também, ela acabou se casando aos 14 anos de idade e aos 17 ela foi mãe. Ela tem uma filha, uma única filha, e ela veio depois a se separar, o casamento dela teve vários problemas, tinha mentiras, traições por parte do marido, e eles acabaram se separando, e isso foi algo muito doloroso para Cláudia, na época não era monja, para Cláudia, e ela acabou se separando e seguindo com a filha. Ela trabalhava como jornalista, foi jornalista de grandes jornais, revistas no Brasil, viajou o mundo também fazendo reportagens e veio a conhecer o budismo. Mas antes disso, ela ainda numa fase de completamente perdida, de completamente experimentando todos os possíveis caminhos, né, para fugir então da tristeza e buscar também algumas respostas. Ela chegou a tentar suicídio e ela inclusive depois ela acabou também usando drogas, se não me engano era LSD,
que ela chegou a usar por um período, e inclusive ela foi presa por transportar LSD, se eu não me engano é LSD, que ela foi presa tentando transportar para outro país. E segundo ela, para ela era uma forma de se conectar com outras energias, era uma forma de se aproximar de Deus, era uma forma dela ficar mais sutil, vamos colocar assim. Não sei se ela utiliza essa palavra, mas é mais ou menos isso. E ela ficou presa, se não me engano, por 5 meses e, ao que conta, assim, mais ou menos, foi ali que ela começou também a praticar meditação. Depois ela veio entrar em contato com monges, recebeu os ensinamentos, e inclusive hoje ela fala muito isso, o quanto era ilusória essa ideia dela de que teria que usar uma substância para se desligar dos problemas, para não sentir tanta tristeza a ponto de querer se matar e conseguir com isso tentar um contato com energias superiores, e o quanto isso é totalmente ilusório e totalmente sem resultado. E que depois que ela conheceu a meditação, ela conquistou todas essas coisas que antes ela achava que era através das drogas e de alucinógenos, enfim, que ela poderia ter. Ela acabou se tornando então a primeira mulher e primeira pessoa de origem não japonesa a se tornar presidente da presidência da Federação das Seitas Budistas do Brasil. Ela tem hoje o espaço dela, o centro dela. Ela orienta práticas de meditação zazen especificamente, é autora de best-sellers, instrutora de cursos e realiza cerimônias de casamento e outros rituais também litúrgicos nesse sentido. Extremamente popular nas redes sociais, YouTube, vende muitos livros e faz também, acabou se tornando também muito conhecida por ter também um contato maior com até a própria classe artística, né? Atores, apresentadores que também buscando maior concentração, buscando maior autoconhecimento, buscando desenvolvimento pessoal, foram atrás da meditação para conquistar essas coisas e vieram encontrar também a Monja Coen com os seus ensinamentos. Então, atualmente, aqui no Brasil, é o maior nome da meditação também, com certeza, e fez várias descobertas e tem vários ensinamentos, né? Quando a gente vê também essa história da Cláudia antes de se tornar monja, né? Como uma pessoa super normal, que se casou, que se separou, que casou jovem, teve filho jovem, viajou o mundo, procurou respostas em lugares errados, em lugares que não teria de fato uma vida longa e veio depois a ter um outro encontro, uma outra visão da vida, no caso dela através da religião, do budismo zen, da meditação. É muito bacana a gente ver isso, a gente se conectar com isso. Ok, meus amores, então era isso na nossa aula de hoje. Grande beijo, fiquem bem, bons estudos, boas práticas meditativas também e até a próxima aula.